1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, vamos ler aqui essa carta do apóstolo Paulo para a igreja ali de Tessalonicenses. É uma igreja que estava acontecendo algumas coisas e Paulo, ele traz aqui os últimos conselhos dele para esta igreja, né? Conselhos finais de Paulo para a igreja, a partir do versículo 12. Vamos ler aqui, capítulo 5, a partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler do 12 até o versículo de número 23, que diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestem. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenadas, consolem os desanimados, amparem os fracos e seja paciente com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo dê graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda a forma de mal. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Glória a Jesus. Muitos conselhos aqui práticos para as nossas vidas, nesse texto sagrado que nós acabamos de ler, né? Paulo, ele pede para que nós, assim, tenhamos, assim, consideração, né, por aquelas pessoas que estão entre nós, né, e que devemos dispensar consideração e reconhecimento por aqueles que trabalham entre nós, que trabalham na obra de Deus, trabalham no Evangelho. Paulo pede para que dispense cuidados e atenção e consideração e reconhecimento no tocante a isso. E então Paulo aqui ele fala também para que, além das considerações às pessoas, né, para a gente não se esquecer do vínculo maior, que é o amor, né, devemos ter a máxima consideração, o amor por essas pessoas, né, por causa do trabalho que elas realizam, né? E, acima de tudo, nós precisamos viver em paz uns com os outros, né? A paz, ela é fundamental uns com os outros. Infelizmente, estamos vivendo dias de muitas agitações, onde as pessoas vivem hoje sem paz, né? Às vezes a paz foge na vida da pessoa, no lar das pessoas, na igreja também. Mas aqui um conselho bem prático
do apóstolo Paulo para a igreja, desejando que a igreja vivesse esse vínculo, né, de paz. E Paulo, ele fala aqui também para a gente dar atenção, né, de uma forma assim, para aqueles que vivem em desordenada, têm a sua vida desordenada. Nós precisamos ajudar essas pessoas, orientando a elas, né, para que elas possam ter uma vida que seja agradável ao Senhor. E às vezes a gente vê tantas pessoas que andam desordenadas e a gente não tem coragem de chegar, se aproximar delas, para conversar com elas, para que elas venham colocar a vida dela em ordem, né? Quando a gente se aproxima das pessoas e para tentar ajudar elas, sem dúvida nenhuma a gente está amando a alma delas, porque a gente sabe que se ela continuar com uma vida desordenada e o Senhor vier arrebatar a igreja, ela não consegue alcançar o arrebatamento da igreja. Então, é bom que a gente realmente demonstre esse sentimento de amor e desejamos que todos os nossos irmãos, eles alcancem, né, a bênção de Deus, consolando eles também, aqueles que estão desanimados, a gente precisa estar animando eles, né, amparando aqueles que são fracos também. São orientações muito boas para nós entendermos no dia a dia. E outra recomendação que Paulo faz aqui, ele fala: ninguém retribua os outros o mal pelo mal, né? Pelo contrário, procure sempre o bem uns para com os outros. São coisas, às vezes, um pouco difíceis de ser desenvolvida, né? A gente sabe que hoje essas coisas existem no nosso meio, no meio da igreja, e tem muitas pessoas que têm dificuldade para lidar com certas situações, né, de retribuir a pessoa pelo mal que ela faz, né? Fulana de tal me ofendeu, me fez tal coisa, ela vai receber com a mesma moeda. Então você tem que fazer diferente, né? Glória a Jesus. Vocês conhecem aquele testemunho daquela mulher lá, aquela irmã que era ofendida pela vizinha, e no dia ela procurou saber o aniversário da vizinha, e no dia do aniversário da irmã, a vizinha preparou uma coisa ruim lá para a irmã, chegou lá, deu para ela, né? E a irmã fez o contrário, né? Procurou descobrir o aniversário dela, e no dia do aniversário dela, montou um buquê de flor muito bonito, mandou uma mensagem muito bonita para ela. Só que no final da mensagem ela disse: cada um dá o que tem, né? Então ela não tinha nada de bom para dar para a irmã, deu o que não prestava, né? Mas a irmã foi o contrário. Não tornou o mal que ela recebeu com o mal, mas ela devolveu com o bem. E o resultado disso aí é que aquela pessoa acabou se convertendo ao Senhor Jesus, né? Pela ação, atitude daquela irmã. Então é muito importante a gente reconhecer isso, né? Paulo fala aqui para os irmãos ter cuidado, não apagar o espírito, né? Extinguir o Espírito Santo, né? Às vezes com as atitudes, com a falta de cuidado, com a vida espiritual, o Espírito Santo ele acaba saindo da vida das pessoas, então as pessoas acabam apagando o Espírito Santo na vida delas. Não despreze as profecias, examine todas as coisas, retém o que é bom, né? A gente ouve muita coisa, coisas boas e coisas também que a gente sabe que não edifica. Então, aquilo que é bom você aproveita, né? E aquilo que você sabe que não te edifica, que não presta, você lança fora e assim Deus ele se agradará de cada um de nós se tivermos esse comportamento assim, amém? Mas no tocante aqui o assunto que nós abordamos aqui sobre arrebatamento da igreja, é uma promessa de Deus que Jesus foi levado ao céu, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 11, está bem claro lá esta passagem bíblica, que Jesus ele foi enviado, tomou a forma humana, e aqui ele desenvolveu o seu ministério, e cumprindo o seu ministério aqui, então ele foi levado para os céus,
de onde ele veio. E quando ele ali estava sendo levado para os céus, ali os discípulos acompanharam ali ele sendo levado para os céus, e de repente, quando eles estavam ali olhando, aparece 2 seres angelicais ali, falou com eles: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Né? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ser oculto de uma nuvem, esse mesmo Jesus um dia ele vai voltar. Né? Glória a Jesus. Então, e a gente não temos dúvida desta promessa, que Jesus, ele vai voltar. Amém? Muito bem, o texto sagrado que nós estamos aqui, ele descreve como se dará o arrebatamento da igreja. Os escritores sagrados, eles usavam a palavra grega, harpazo, que significa levar embora com o uso da força, né? Ou seja, raptado com muita força, né? Rapidamente. Então, essa é aqui na introdução, o que a gente fala sobre o arrebatamento. Então, as pessoas elas serão tiradas daqui da face da terra de uma forma muito rápida. A Bíblia diz que é num abrir e fechar de olho. Né? Nós estamos aqui, se Jesus se manifestar nas nuvens, imediatamente todos nós vamos desaparecer misteriosamente. É uma das coisas que é um dos maiores acontecimentos hoje que vai acontecer na face da terra, é o arrebatamento da igreja. Né? Então, nós precisamos estar bem atentos. Entretanto, para nós, os cristãos, o arrebatamento da igreja, ele será um transporte divino, né, dos salvos, tirando eles daqui desta terra, para ir ao encontro do Senhor nos ares. Então, Jesus, ele vai retornar, né, e em umas nuvens, nesta primeira vinda de Jesus, somente a igreja vai perceber, né? Somente a igreja vai perceber. A igreja vai ser arrebatada, e na segunda vinda já é diferente. Quando Jesus vier na segunda vinda para julgar a nação, aí todas as pessoas da face da terra vão ver. Mas, porém, nesse primeiro arrebatamento aqui, somente a igreja vai perceber. As pessoas, elas vão, quando elas vierem dar por nota desse acontecimento, já foi arrebatada a igreja. Né? A igreja já foi arrebatada e nós já vamos estar com o Senhor nos ares. Então, nós temos aqui, entretanto, para nós, os cristãos, o arrebatamento da igreja será um transporte divino, né, desta terra para a eternidade, para o encontro do Senhor nos ares. Nesse texto sagrado, aqui nós aprendemos a respeito de 5 fatos que acontecerão no dia do arrebatamento da igreja. Né? Por exemplo, a palavra ordem, né, é um dos fatos que vai acontecer. A voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, né, e a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus e a transformação das pessoas que estão vivas. Né? Então, aqui nós temos a primeira coisa, a palavra de ordem do arcanjo. Né? É uma ordem que Deus estará dando para o arcanjo. A Bíblia só fala de um arcanjo, que é Miguel. Né? Então, Miguel, ele, uma grande voz do brado forte, partirá do Senhor, né, com uma palavra de ordem, a fim de preparar o seu exército para soar da trombeta. Esse exército aqui trata-se dos seres angelicais, os anjos de Deus, que vão receber esta ordem, né? São os anjos que vai vir arrebatar a igreja também, né? Então, os anjos que vai nos levar daqui, esse exército que já está aguardando esta ordem de Deus, eles já estão preparados. Né?
não vão se preparar. Então, eles já estão preparados, estão atentos a qualquer hora o som da trombeta, a trombeta tocar, para que eles venham buscar a igreja, né? Então, o grito de alarido, né, do grande general ao seu comando, a fim de prepararem-se para a batalha, né? Então, os anjos todos vão estar já preparados para essa grande batalha que é o arrebatamento da igreja. O profeta Joel, ele escreveu dizendo: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém, fará ouvir sua voz os céus, e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza de todo o povo de Israel. Então, para nós aqui, não será surpresa quando isso acontecer. Então, nós vamos ser privilegiados, né? Esta ordem é para ser dada para nos levar daqui desta terra, para estarmos eternamente com o Senhor. O apóstolo João, ele, ao ser arrebatado em espírito no dia do Senhor, ele ouviu detrás dele uma grande voz, né? Apocalipse 11 e versículo 15. O toque da sétima trombeta foi acompanhado de vozes, né? Vozes fortes. Ou poderíamos chamar também de grande alarido, ou a palavra de ordem, né? Então, todos nós precisamos saber que tudo isso já está preparados, e muitos até dizem que Jesus ele já está de pé, somente esperando a ordem do Pai para ele se manifestar, né? Isso são revelações de pessoas que às vezes eles estudam muito a Bíblia, e eles entendendo o tempo, né? Vendo tudo que está acontecendo no tempo, e olhando para tudo que Jesus falou dos sinais da sua vinda, então as pessoas falam que não existe mais tempo. Jesus já está só esperando a ordem do Pai. E ele está ansioso para que o Pai dê esta ordem, para que ele venha buscar a sua igreja. A voz do arcanjo, o único arcanjo citado nominalmente na Bíblia é Miguel, né? O fato da igreja se encontrar com Cristo nos ares certamente gerará um conflito nessas regiões celestiais, que será o palco do grande conflito. Regiões celestiais, esse espaço que está entre os céus e a terra. Quem é que convive nesse espaço? Todos os espíritos malignos que foram lançados do céu, eles todos estão nesse espaço entre a terra e o céu. E certamente vai haver um conflito muito grande quando a trombeta tocar, que os anjos receberem a ordem para vir buscar a igreja, para vir arrebatar a igreja. Certamente esses espíritos malignos que estão nessa região celestial, eles vão entrar em conflito com os anjos de Deus, para tentar impedir que isso aconteça. Só que eles não serão vitoriosos, eles serão derrotados, porque vai acontecer, vai se cumprir, né? Eles tentarão impedir a subida da igreja, a mesma coisa que aconteceu ali quando Daniel orou 21 dias, e Deus mandou a resposta para Daniel, e ali aqueles anjos malignos impediram que a resposta chegasse até Daniel. Então, esses mesmos seres aí que vai tentar se manifestar para tentar impedir que aconteça o arrebatamento da igreja. Só que eles não vão conseguir ser vitoriosos diante disso aí, porque eles não vencerão os anjos de Deus, né? Os anjos de Deus, eles sairão vitoriosos nesta missão
que eles venham fazer. Então a igreja vai ser levada, vai ser arrebatada em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9, o apóstolo João, ele descreveu em vivas cores, né, este conflito, quando ele diz, então estourou a guerra, né, estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Aqui o que nós acabamos de falar. Então, nesse conflito, né, o dragão ele vai se manifestar juntamente com os anjos dele para tentar, vai lutar contra os anjos dele, contra Miguel e contra os anjos que estarão junto com Miguel para cumprir a missão do arrebatamento da igreja, e eles não vão, assim, ser vitoriosos diante desta investida, né? Porque a maior força está conosco. A gente sempre tem uma passagem na Bíblia que diz que maior é quem está com nós do que quem está no mundo. Então, por mais que os espíritos malignos, eles trabalham, né, juntamente com Satanás, o diabo e seus anjos, jamais eles sairão vitoriosos em relação à igreja. A igreja, ela não será detida. A igreja, ela será tirada, né? Será tirada da terra, assim, juntamente com os anjos, né? E é um período período assim da grande. Aí vem já em seguida o grande período da tribulação, né? Que são os 7 anos de tribulação, 3 anos e meio aí, onde o diabo vai enganar muita gente, se manifestar, falando que onde as pessoas vão dizer que este é o homem que deveria ter se manifestado no mundo, né? E vai haver uma facilidade muito grande. Então, porém, depois de 3 anos e meio, aí ele vai romper a aliança com a humanidade, e aí ele vai mostrar realmente quem ele é. Aí a coisa vai ficar difícil para quem ficar aqui. Então nós, como igreja do Senhor, é bom que nós estejamos atentos a esta voz, né? Essa grande voz da trombeta. Hoje a gente percebe, o que está acontecendo hoje na igreja, onde as pessoas não estão comprometidas com o Evangelho de Jesus Cristo, não estão comprometidas com a igreja. Então, possivelmente, muitas dessas pessoas, elas não ouvirão a voz da trombeta. Não ouvirão. São as 5 virgens lá de Apocalipse, das 5 virgens lá de Mateus 25, as virgens prudentes, né? As 5 virgens prudentes. Então, certamente, aqueles que estão envolvidos com os afazeres desta vida, né? Então, certamente, eles não ouvirão a voz da trombeta, porque vão estar desapercebidos. Mas, porém, aqueles que estiverem atentos, com certeza, eles ouvirão, assim, a voz da trombeta. Lá em Lucas, capítulo de número 12, se não me engano, a partir do versículo 35, fala lá que nós sempre devemos estar com as nossas candeias acesas, né? As nossas lâmpadas sempre acesas, e você vai lendo o texto ali, você vai encontrar um versículo lá que está dizendo que bem-aventurado é o servo quando o seu senhor vier achar-o fazendo assim. Não é desapercebido, achar ele em batalha, achar ele lutando, achar ele atento, achar ele de pé, caminhando e marchando na presença do Senhor. Então, esse é o perfil do cristão que vai estar apercebido. Porque quando pensarmos que há muito tempo a gente pensarmos que tem muito tempo para Jesus vir, daqui a pouco Jesus se manifesta e as pessoas que estiverem desapercebidas não ouvirão a voz da trombeta, infelizmente acabarão deixando de ser arrebatada. O som da trombeta de Deus. A trombeta sempre aparece nas Escrituras como símbolo de alerta, né? Aviso para as pessoas e para a peleja.
Você vai ver lá no livro do Êxodo, capítulo 19, 16, sempre que Moisés precisava reunir o povo, sempre ali era dada uma ordem para eles tocarem ali uma trombeta, né? Naquela época não tinha trombeta de ouro, trombeta de metal como tem hoje, né? Era chifre, né? Chifre de boi que ali eles faziam, e ali eles tocavam aquele chifre ali, era uma convocação para que todos se chegassem, né, aonde Moisés estava, porque havia tratados de Deus. Então, a trombeta sempre aparecerá aqui, né, nas Escrituras Sagradas, como um símbolo de alerta. Então, nós precisamos estar alertos, atentos a esse grande acontecimento que está para acontecer, né? A descida do Senhor, Deus sobre o Monte Sinai, né? Então foi precedida de um forte som da trombeta, né? A ponto de o arraial estremecer. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus não será diferente. Também será precedida de uma forte som da trombeta, né? Mateus 24, 30 ao 31. Então, aí está uma referência bíblica, né, sobre esse grande acontecimento. Então, Jesus, ele estará aguardando somente a ordem do Pai para ele vir buscar a sua igreja. O profeta Isaías, ele disse, naqueles dias se tocarão uma grande trombetas. Isaías capítulo 27 e versículo 13, né, tem a referência bíblica aí. E então a grande trombeta vai tocar. O apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo, ele escreve que no momento e no abrir e fechar de olho, né? Então, o ressoar da última trombeta. Então, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, né? Então, Paulo disse que é num abrir e fechar de olho. Paulo estava pregando o seu sermão na igreja de Coríntios, lá no capítulo 15. Ele olha para a igreja, assim, e ele fala. Ele precedia a vinda de Jesus, assim, dentro de um tempo tão rápido, que ele olhou para a igreja e disse: muitos de vocês que estão aqui não vão provar a morte, né? Porque ele previa que Jesus estaria vindo naqueles dias para arrebatar aqueles irmãos que estavam ali na plenária, né, ouvindo assim a pregação. Então, o que vai acontecer? No momento em que a igreja for tirada da terra imediatamente, então as pessoas que morreram, né, aí acontecerá a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram em Cristo. Não são todos os mortos, somente os que morreram em Cristo, né? Lá em Daniel 12, 1, está escrito lá que todos os que dormem no pó da terra, eles vão ressuscitar. Uns para desprezo e vergonha eterna, e outros para o gozo eterno, né? Então, aqui no primeiro arrebatamento da igreja aqui, então, essas pessoas que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Eles vão ouvir o sonido da trombeta e eles vão ressuscitar. Porém, os outros que não morreram em Cristo não serão ressuscitados. Não serão ressuscitados. Então, Deus me deu uma revelação um dia, eu vendo a ressurreição dos mortos. É algo muito assim, não sei se foi glorioso ou foi espantoso. Eu sei que eu via a terra se abrindo e as pessoas saindo de dentro da terra no seu corpo normal, né? Só que elas estavam todas com aparência assim, as pessoas estavam com as unhas muito grandes, o cabelo tudo grande, os cabelos assim descoisados assim, sabe? No corpo normal, mas saíram de dentro da terra, aquela multidão de pessoas saíam de debaixo da terra.
são as pessoas que morreram em Jesus Cristo. Porém, os outros vão ficar ainda aguardando, né, em outro período da ressurreição, né? Assim, outros vão se ressuscitar também, mas já em outro período, isso aí 1000 anos depois da primeira ressurreição, que aí vai acontecer a segunda ressurreição. Aí todos que estiverem debaixo da terra, eles vão sair debaixo da terra, todos vão ressuscitar. Mas o que acontece com nós? Quando os que morrerem em Cristo ressuscitarem, aí nós que estamos vivos, aí Paulo fala que nós vamos ser também transformados, né? Instantaneamente. A gente vai receber um corpo, né, transformado, e também sermos arrebatados, né, para estar com o Senhor para sempre. Então, aqui a ressurreição dos mortos. Arrebatamento dos salvos, ele dará na etapa primeira, né? Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso, né? Aí Paulo afirma porque é necessário que esse corpo corruptível ele se revista da incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, né? Se revista da incorruptibilidade. E o corpo mortal, ele se revista da imortalidade. Aí 1 Coríntios 15, 42 e 44, Paulo ele explica, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural e ressuscita num corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 23. Paulo ele explica que Cristo foi o primeiro a ressuscitar de um corpo glorioso. Então, cada um, porém, a sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. O corpo que nós vamos receber, baseado em 1 João, capítulo 3, versículo de número 2, né? Quando João ele fala, se os irmãos quiserem ler esse versículo aí, João fala, amados, nós ainda não somos como nós haveremos de ser. Porém, nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, né? Igual o corpo de Jesus Cristo é o corpo que nós vamos receber. E aí Paulo ele fala da esperança, que todo aquele que tiver esta convicção, que tiver esta esperança, para isso acontecer com ele, ele precisa se purificar a si mesmo. Purifica-se a si mesmo, assim como ele também é puro, tá? Então, por isso que há uma necessidade da nossa santificação para que possamos alcançar, assim, esse corpo glorioso que nós vamos receber da pessoa do Senhor Jesus, instantaneamente. Não é esse corpo que nós estamos nele aqui que vai subir ao céu. Imediatamente você vai receber um outro corpo diferente. É um mistério muito grande, né, de Deus. A transformação dos vivos em Cristo Jesus. A segunda etapa do arrebatamento é a transformação dos salvos, né, que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo. Uma coisa é certa, todos serão transformados. E o que assegura Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo ele afirma que
alguns perguntam, algumas perguntas. Como se dará essa transformação? Colossenses capítulo 3 e versículo 4. Paulo, ele esclarece dizendo, quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Paulo ainda afirma que Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que tem até de subordinar a si todas as coisas. Amém? Então, aqui está esse corpo glorioso que nós vamos receber, é um corpo semelhante ao corpo de Cristo, para que possamos já desfrutar ali de 1000 anos, né, onde nós vamos reinar com Cristo. Ali já está tudo preparado, aguardando esse grande dia. A igreja está ansiosamente sendo aguardada pela pessoa de Jesus. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós precisamos nos preocupar com esse grande dia, com esse acontecimento. Isso não é uma história que não vai acontecer, vai acontecer. E se nós não tivermos apercebidos, então pode ter certeza que a igreja vai ser arrebatada e aqueles que não tiveram apercebido, infelizmente, eles não vão conseguir alcançar o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um evento mais esperado do universo. Ele contrariará todas as leis da física e toda a lógica da medicina, pois acima das leis naturais estão as leis espirituais de Deus. E o Todo-Poderoso que criou o universo glorioso é Deus. E Ele fará com que a sua palavra ela se cumprirá. A sua promessa, ela se cumprirá, que será o arrebatamento da igreja. Então, igreja do Senhor, vamos estar atentos, vamos ficar apercebidos. O Senhor, ele pede para que nós abrimos mão de muitas coisas que nós temos nos apegado aqui e precisamos nos aproximar um pouco mais da pessoa do Senhor nosso Deus e procurar descobrir um pouco mais qual é a sua vontade nas nossas vidas e procurarmos assim estar sendo fiel ao Senhor, para que quando Ele se manifestar, nós não vamos ser decepcionados. A gente fala aí, a gente vê aí que há um clamor muito grande, né, de muitas pessoas. Quando a igreja for arrebatada, vai haver um desespero muito grande na face da terra. As pessoas vão correr de um lado para outro, muitas vão clamar, Senhor, Senhor, e se lamentar, por que que eu não tive cuidado? Por que que eu não me cuidei? Tanto que eu ouvi falar e eu não me cuidei. É o que está acontecendo com muita gente hoje. Está falando para se preparar, mas estão desapercebidos. Mas nós precisamos, nesta noite, sairmos daqui com esta promessa renovada. Quem prometeu foi Deus. E Ele vai fazer cumprir a vinda do seu santo Filho Jesus. E nós, a igreja, podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Né? Nós, a igreja, precisamos estar com esta voz dentro de nós. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso quer dizer, significa que nós clamamos e dizemos para o Senhor, estou preparado, estou te esperando. Né? Então, é muito glorioso. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus e vamos continuar reabastecendo as nossas lâmpadas de azeite, né? Talvez as pessoas falam, mas como que reabastece as lamparinas, os reservatórios de azeite? Esse reservatório, ele é simbólico, né? É a presença gloriosa do Espírito Santo. Hoje, o azeite é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Tá? Então, você precisa ter a sua vida irrepreensível,
para você manter a presença do Espírito Santo constantemente em você. Paulo falou aqui no texto que nós lemos aqui, para a gente não apagar o Espírito. Então tem muita gente que já apagou o Espírito. Fizeram tanta coisa, desagradaram tanto a Deus que o Espírito Santo se afastou delas. Ah, mas isso acontece? Acontece. O Senhor falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E Deus falou para Abraão, olha Abraão, eu nunca vou te deixar. Faça de todos os meios para você não me deixar, porque o dia que você me deixar, eu também te deixarei. Então é assim que acontece com as nossas vidas hoje. Devemos usar de todos os meios para mantermos a presença do Espírito Santo conosco, porque é exatamente Ele que vai nos manter em condições de quando Cristo se manifestar, Ele vai nos levar para estarmos com Ele eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.